Amados irmãos e irmãs, que a paz e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Tempo da Quaresma. Hoje, domingo, dia 8 de março de 2026, terceiro domingo da Quaresma, ano litúrgico da Santa Amada Igreja Católica, ano A. Leitura do livro do Êxodo, capítulo 17, versículos de 3 a 7. Naquele dia o povo, sedento de água, murmurava contra Moisés e dizia: porque nos tiraste sair do Egito, foi para nos fazer morrer de sede, e nós, os nossos filhos e o nosso gado? Moisés clamou ao Senhor, dizendo: o que farei por este povo? Por pouco não me apredejam. E o Senhor disse a Moisés: passa diante do povo, e leve contigo alguns anciões de Israel. Toma a tua vara, com que feristes o rio Nilo, e vai. Eu estarei lá, diante de ti, sobre o rochado, no monte Horebe. Ferirás a pedra, e dela sairá água para o povo beber. Moisés assim fez na presença dos anciões de Israel, e deu àquele lugar o nome de Massai Meriba, por causa da disputa dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: o Senhor está no meio de nós, ou não. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 94, versículos de 1 a 2, versículos de 6 a 7, versículos de 8 a 9. Hoje não fecheis os vossos corações, mas ouvi a voz do Senhor. Hoje não fecheis o vosso coração, mas ouvi a voz do Senhor. Vinde e exaltemos de alegria no Senhor. Aclamemos o rochedo que nos salva. Ao seu encontro caminhamos com louvores, e com cantos de alegria o celebramos. Hoje não fecheis o vosso coração, mas ouvis a voz do Senhor. Hoje não fecheis o vosso coração, mas ouvis a voz do Senhor. Vinde, adoremos, prostremo-nos por terra, e ajoelhemos antes, ó Deus, que nos criou, porque Ele é o nosso Deus, é o nosso pastor, e nós, como o seu povo e seu rebanho, as ovelhas que conduz com sua mão. Hoje não fechei o vosso coração, mas ouvi a voz do Senhor. Hoje não fecheis o vosso coração, mas ouvi a voz do Senhor. Oxalá ouvistes hoje a sua voz. Não fechei os corações como em Meriba, como em Masa, no deserto, aquele dia em que outrora os vossos pais me provocaram, apesar de terem visto as minhas obras. Hoje não fechei os vossos corações, mas ouvi a voz do Senhor. Segunda leitura da carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículos de 1 a 2 e versículos de 5 a 8. Irmão, justificados pela fé, estamos em paz com Deus, pela mediação do nosso Senhor Jesus Cristo. Por ele estivemos acesos pela fé, e esta graça, no qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E a esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Com efeito, quando éramos ainda fracos, Cristo morreu pelos ímpios, no tempo marcado. Dificilmente alguém morrerá por um justo, por uma pessoa muito boa. Talvez alguém que se anime a morrer. Pois bem, a prova de que Deus nos ama e que Cristo morreu por nós, quando éramos ainda pecadores. Palavra do Senhor, graças a Deus. Aclamação ao Evangelho. Glória e louvor a vós, ó Cristo, na verdade, sois o Senhor, o Salvador do mundo.
Senhor, dai-me a água viva, a fim que eu não ter sede. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, narrado segundo São João, capítulo 4, versículos de 5 a 42. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chegou a uma cidade da Samaria, chamada Siquém, perto do terreno em que Jacó tinha dado ao seu filho José. Era aí que ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Chegou a mulher da Samaria para tirar água. Jesus lhe disse: Dai-me de beber. Os discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. A mulher samaritana disse então a Jesus: Como que tu, sendo judeus, pedes de beber a mim que sou uma mulher samaritana? De fato, os judeus não se dão bem com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus: Se tu conhecestes o dom de Deus, e que te pedes, dai-me de beber, tu mesmas lhe pedirias a ele, e ele te daria água viva. A mulher disse a Jesus: Senhor, nem sequer tens balde e o poço é fundo. De onde vais tirar água viva? Por acaso és maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu esse poço e que dele bebeu, como também os seus filhos e seus animais? Respondeu Jesus: Todo aquele que bebe deste a água terá sede de novo. Mas quem beber da água que eu lhe darei, esse nunca mais terá sede. E a água que eu lhe der se tornará nele como uma fonte de água que jorra para a vida eterna. A mulher disse a Jesus: Senhor, dai-me dessa água para que eu não tenha mais sede e nem tenha de vir aqui para tirá-la. Disse-lhe Jesus: Vai, chama o teu marido e volte aqui. A mulher respondeu: Eu não tenho marido. Jesus lhe disse: Dissestes bem, que não tens marido, pois tiveste 5 maridos, e que tens agora não é o teu marido. Nisso falastes a verdade. A mulher disse a Jesus: Senhor, vejo que és um profeta. Os nossos pais adoraram neste monte, mas vós dizeis que em Jerusalém e que se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Acredite-me, mulher, está chegando a hora em que nem neste monte e nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorareis o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Mas está chegando a hora em que a verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade de fato. Estes são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, aquele que adoram devem adorá-lo em espírito e verdade. A mulher disse a Jesus: Sei que o Messias, que é o chamado Cristo, vai chegar. Quando ele vier, vai nos fazer conhecer todas as coisas. Disse-lhe Jesus: Sou eu que estou falando contigo. Neste momento, chegaram os discípulos e ficaram admirados de ver Jesus falando com a mulher. Mas ninguém perguntou: O que desejais? Ou por que falas com ela? Então a mulher deixou o seu cântaro e foi à cidade dizer ao povo: Vinde ver o homem que me dissestes tudo que eu fiz. Será que ele não é o Cristo? E o povo saiu à cidade e foi ao encontro de Jesus. Enquanto isso, os discípulos insistiam com Jesus, dizendo: Mestre,
come. Jesus, porém, disse-lhes: Eu tenho um alimento para comer, que vós não conheceis. E os discípulos comentavam entre si: Será que alguém trouxe alguma coisa para ele comer? Disse Jesus: O meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. E não dizeis vós ainda 4 meses, e aí vem a colheita? Pois eu vos digo: levantai os olhos e vedes os campos, eles estão dourados para a colheita. O ceifeiro já está recebendo o salário e recolhe o fruto para a vida eterna. Assim que semeia, se alegra junto com o que colhe, pois é verdade o provérbio que diz: um é que semeia e o outro é que colhe. Eu vos enviei para colher aquilo que não trabalhastes. Outros trabalharam, e a vós entrastes no trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade abraçaram a fé em Jesus por causa das palavras da mulher que testemunhava. Ele me disse tudo o que ele fez. Por isso, os samaritanos vieram ao encontro de Jesus e pediram que permanecesse com ele. Jesus permaneceu aí 2 dias, e muitos outros creram por causa de suas palavras. E disseram à mulher: Já não cremos por causa das tuas palavras, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, refletindo na palavra do Senhor que acabamos de escutar. Na primeira leitura, tirada do livro do Êxodo, eis que o povo de Israel estava sedento de sede e murmurava contra Moisés, dizendo: Por que fizeste sair do Egito? Foi para que nos fazestes morrer de sede, e nossos filhos e o nosso gado. Moisés clamou ao Senhor, dizendo: O que farei por este povo? Por pouco me apredejam. E o Senhor disse a Moisés: Passa diante do povo, e leva contigo alguns anciões de Israel. Toma tua vara, como que feristes o rio Nilo, e vai. Moisés chegou ao monte Horebe, e ali estendeu a vara, e bateu na rocha aonde saiu água. E o povo bebeu. No Salmo responsorial, o salmista nos diz: Vinde e exaltemos de alegria no Senhor, aclamemos o rochedo que nos salva. Ao seu encontro caminhemos com louvores, como cânticos de alegria celebremos. Vinde e alegremos, prostemo-nos por terra, e ajoelhemos antes a Deus que nos criou, porque Ele é o nosso Deus, o nosso pastor, e nós somos o seu povo e seu rebanho, as ovelhas que conduz com suas mãos. Na segunda leitura da carta do apóstolo Paulo aos cristãos romanos, o apóstolo diz: Irmãos, justificados pela fé, estamos em paz com Deus, pela mediação do nosso Senhor Jesus Cristo. Por ele tivemos acesso pela fé a esta graça, no qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E a esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Com efeito, quando éramos ainda fracos, Cristo morreu pelos ímpios. E nos tempos marcados, dificilmente alguém morrerá por um justo, por uma pessoa muito boa. Talvez alguém que se anime a morrer. Pois bem, a prova de que Deus nos ama é que Cristo morreu por nós,
quando éramos ainda pecadores. Já no Evangelho narrado segundo São João, naquele tempo, Jesus chegou a uma cidade da Samaria, chamada Sicar, perto do terreno de Jacó, que tinha dado ao seu filho José. Era ali que ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Chegou uma mulher da Samaria para tirar a água. Jesus lhe disse: Dai-me de beber. Os discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. A mulher samaritana disse então a Jesus: Como és que tu, sendo judeu, pedes de beber a mim que sou uma mulher samaritana? De fato, os judeus não dão bem aos samaritanos. Jesus respondeu à mulher: Se tu conheces o dom de Deus, e que é que te pede, dai-me de beber, tu mesma lhe pediria a ele que ele te daria a água viva. A mulher disse a Jesus: Senhor, nem sequer tens balde e o poço é fundo. De onde vai tirar a água viva? Por acaso és maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço e que dele bebeu, como também os teus filhos e seus animais? Respondeu Jesus: Todo aquele que bebe desta água terá sede de novo. Mas aquele que beber da água que eu lhe darei, este nunca mais terá sede. E a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. A mulher disse a Jesus: Senhor, dai-me de beber da água para que eu não tenha mais sede e nem tenha de vir aqui para tirá-la. Disse-lhe Jesus à mulher: Vai, chamar-te o teu marido e volte aqui. A mulher respondeu: Eu não tenho marido. Jesus disse à mulher: Dissestes bem que não tens marido, pois tiveste 5 maridos, e o que tem agora não é o teu marido. Nisso falastes a verdade. A mulher disse a Jesus: Senhor, vejo que tu és um profeta. Os nossos pais adoraram neste monte, mas vós disseis que em Jerusalém é que se deve adorar. Disse-lhe Jesus à mulher: Acredita-me, mulher, está chegando a hora em que nem neste monte e nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorareis o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Mas está chegando a hora, e é agora em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. De fato, estes são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, aquele que o adoram deve adorá-lo em espírito e verdade. A mulher disse a Jesus: Sei que é o Messias, que é chamado Cristo. Vai chegar. Quando ele vier, vai nos fazer conhecer todas as coisas. Disse-lhe Jesus à mulher: Sou eu que estou falando contigo. Neste momento chegaram os discípulos e ficaram admirados de ver Jesus falando com a mulher. Mas ninguém perguntou: Que desejais? Ou por que falais com ela? Então a mulher deixou o seu cântaro e foi à cidade, e disseram ao povo: Vinde ver o homem que me disse tudo o que eu fiz. Será ele o Cristo? O povo saiu da cidade e foi ao encontro de Jesus. Enquanto isso, os discípulos insistiam com Jesus, dizendo: Mestre, come. Jesus, porém, lhes disse: Eu tenho um alimento para comer, que vós não conheceis. E os discípulos comentaram entre si: Será que alguém trouxeram alguma coisa para ele comer? Disse-lhe Jesus: O meu alimento
é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós ainda 4 meses? Aí vem a colheita, pois eu vos digo: levantai os olhos e vedes os campos, eles estão dourados para a colheita. O ceifeiro já está recebendo o salário, recolhe os frutos para a vida eterna, assim que semeia e alegre junto com o que colhe. Pois a verdade do provérbio que diz: um é que semeia, o outro é que colhe. Eu vos enviei para colher aquilo que não trabalhastes. Outros trabalharam e vós entraste nos trabalhos deles. Muitos samaritanos daquela cidade abraçaram a fé em Jesus Cristo por causa das palavras da mulher que testemunhava. Ele me disse tudo o que eu fiz. Por isso, os samaritanos vieram ao encontro de Jesus e pediram para que Jesus permanecesse com eles. Jesus permaneceu aí 2 dias e muitos outros creram por causa da sua palavra. E disseram à mulher: já não cremos por causa das tuas palavras, pois nós mesmos ouviram-as e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Que possamos proclamar para todos que Jesus é o Salvador do mundo, que é o Messias, que veio para nos salvar e para nos reunirmos junto ao seu rebanho na Jerusalém celeste, hoje e para sempre. Amém.